Para você que está chegando junto aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trazer para vocês 15 novas doenças que dão direito a se aposentar por invalidez ou o auxílio doença daqui para frente. Para quem busca essa informação atualizada sobre esse assunto, essas são as mais completas informações de setembro de 2020 e vai valer daqui para frente. Então se inscreve no canal, clica no sininho, compartilhe o conteúdo com seus amigos nas redes sociais e, se tiver dúvida, é só deixar aí nos comentários, ok? Então entenda a matéria de hoje. Existem situações inesperadas, seja elas por problemas de saúde, que é sempre o mais difícil de lidar, ou por questão emocional, financeira ou até mesmo situações de acidentes que te impossibilite de exercer suas atividades laborais e, consequentemente, fique sem seu próprio sustento. O pior nessas situações é você não conhecer seus direitos e ter que depender da ajuda de familiares ou até mesmo de amigos, ou o pior, não ter com quem contar nessa situação que fica ainda mais complicada. É por isso que a gente vai trazer, e é muito importante você conhecer seus direitos como cidadão. Por isso nós estamos aqui para tentar te ajudar e vamos explicar um pouco mais sobre os direitos que você tem e pode ter em caso aí de doenças e conseguir um amparo necessário que você precisa nessa hora mais difícil. Você conhece os benefícios do INSS? Não conhece? Bom, é bem burocrático solicitar o tipo de benefício ao INSS, seja aposentadoria por invalidez ou o auxílio doença, e fica muito mais difícil saber quais doenças, nesse caso aí, ensejam os benefícios, pois isso pode facilitar bastante na hora de correr atrás do seu direito. E na matéria de hoje vamos apresentar quais doenças dão direito a se aposentar e o auxílio também doença. Ou seja, se você não conseguir se aposentar, você pode conseguir o benefício por um tempo para tentar se recuperar. Definição de aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Começando pelo auxílio doença, que é devido a você, cidadão, na condição de segurado que está temporariamente incapaz para o trabalho diário, e para comprovar esta incapacidade temporária, o segurado precisa passar por uma perícia médica. Lembrando que essa incapacidade, nesse caso, pode ser temporária por motivo de doença ou de acidente. Já a aposentadoria por invalidez é basicamente o mesmo contexto. Porém, o benefício é concedido para o segurado que está incapacitado totalmente ou permanentemente para o trabalho, ou seja, sem perspectiva de reabilitação para seu sustento aí via INSS. Quando o segurado cumprir todos os requisitos para aposentadoria por invalidez, ele deverá cumprir a carência mínima exigida por ter sido acometido de alguma incapacidade que o impossibilite de exercer suas atividades laborais. Logo após, ele terá o direito à aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Para o auxílio doença, a concessão do benefício depende de cumprimento de 4 requisitos cumulativos. Você conhece? Não sabe? Anota aí para você não esquecer. Qualidade de segurado, cumprimento do período de carência de 12 meses, ou seja, 12 contribuições mensais, incapacidade para atividades habituais por um período superior a 15 dias, ausência de pré-existência da doença ou lesão, salvo a hipótese de agravamento. Doença e curiosidade de cada uma. Vamos trazer para vocês as 15 doenças e as informações mais importantes sobre ela. Essa lista é de doenças que afastam você de sua atividade e permite a concessão de um dos benefícios, ou aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter em mão um laudo bem fundamentado. Com um laudo fundamentado, bem direitinho, bem descrito, com código, sem erro, sem rasura, sem nada, e de um especialista, você consegue
passar para quem vai fazer a perícia médica para você esse direito. Então fica ligado aí que nós vamos passar para você as 15 doenças que te dão direito e também algumas curiosidades delas. Anotem aí. Primeira, alienação mental. Distúrbios da mente como, por exemplo, esquizofrenia, demência, depressão, paranoia e afins. Para isso seria necessário que você passe por uma junta médica e essa junta médica possa classificar você como incapaz para a vida normal. E de que forma você vai conseguir passar por essa situação? Com laudo médico bem fundamentado. Se for o caso, pode até buscar ajuda na justiça se você tiver a negação do INSS e se cumprir todos os 4 requisitos que a gente passou anteriormente. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto importante, segunda doença, cardiopatia grave. Consiste em uma doença crônica que tem por base o coração. Como esse mal atinge exatamente o coração, fica o segurado incapacitado para o trabalho ou qualquer esforço mais forte, ok? Terceira doença, cegueira. Essa pode acontecer por diversos motivos, mas em geral é causada por glaucoma, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, entre outros males, ok? Quarta doença, radiação por medicina especializada. Alguém que tenha sido exposto à radiação e que, por isso, não possa fazer atividades da vida comum. Quinta doença, a AIDS, o HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida, popularmente conhecida como AIDS. A doença dá ensejo ao benefício por incapacidade segurado de ter sua vida normal, já que fará uso de medicamento para se manter vivo. Vamos lá, hein? Sexta doença, doença de Paget. Essa doença é também conhecida como osteite deformante. Em seu estágio avançado, a doença incapacita os ossos e a medula óssea. É uma doença incurável e crônica, ok? Sétima doença, nefropatia grave. Doença que atinge os rins, causando o segurado a incapacidade nas condições de trabalhar e ter sua vida normal. Nesse caso aí, são em geral patologias de evolução do tipo aguda ou do tipo subaguda e crônica. Oitava doença, espondiloartrose anquilosante, doença que acomete a coluna vertebral e sacroiliacas. As vértebras se fundem umas às outras e isso causa dores e incapacidade de mexer com a coluna, ok? Então aí pode ser chamada também de hérnia de disco. Nona doença, doença de Parkinson, é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central e crônica e também progressiva, causando enrijecimento muscular e das articulações, além de tremores nos membros inferiores e superiores, ok? Décima doença, paralisia incapacitante reversível. A via motora é prejudicada de forma que a capacidade de mexer um músculo fica diminuída. E isso ressalta em uma lesão destrutiva e degenerativa. Pode ser tetraplegia, paraplegia e, nesse caso aí, outros tipos que são ligados a essa doença, ok? Vamos lá. 11ª doença, neoplasia maligna. Todo mundo já conhece. Essa é a que mais afeta as células corporais, atingindo os tecidos. Também é conhecida com o nome popular de câncer. 12ª doença, hepatopatia grave, de forma aguda ou crônica, acomete o fígado, levando o segurado ao risco de morte. 13ª, esclerose múltipla. Por questões ambientais ou genéticas, essas doenças são inflamatórias e ao mesmo tempo crônicas. Começa a dar sinais no sistema nervoso. 14ª doença, hanseníase, afetando a pele primeiramente, depois os nervos, e a doença é uma infecção crônica. Em um grau avançado, há perda de sensibilidade e surgimento de manchas brancas pelo corpo todo. Tuberculose ativa, doença causada por uma bactéria acometendo os pulmões, com febre, perda de peso e até a morte.
Então tá aí as doenças. Importante saber sobre essa situação. Todas essas doenças listadas e citadas acima são um exemplo. Isso não quer dizer que, se você tiver uma outra doença, cuja doença, nesse caso, não está nessa lista acima, não poderá entrar com pedido de auxílio-doença. Você precisa e vai buscar o seu direito. Se é uma doença, se ela te atrapalha, você pode fazer o pedido, se ela não estiver nessa lista, tanto para o auxílio-doença. Só que a aposentadoria por invalidez, quem decide essa situação é o perito do INSS, ok? Entretanto, essas doenças listadas acima, de acordo com o artigo 151 da Lei 8.213/91, dispensam você, enquanto segurado da Previdência, a cumprir a carência normalmente exigida para a concessão de aposentadoria. Um ponto importante é que essas doenças, independentemente de idade, e por isso também lhe dão direito ao pedido do auxílio ou da aposentadoria. Por isso, é importante ter o auxílio de um advogado para poder você buscar tanto auxílio-doença como aposentadoria nesses casos aí, ok? Quais os documentos necessários para a concessão do auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez? Vamos lá. Laudo médico, exames comprobatórios de enfermidade incapacitante. Os laudos médicos para o INSS têm que ser atualizados em no máximo 3 meses. Se for para a Justiça, 6 meses, ok? Carteira de identidade ou documento que permita a sua identificação. CPF, carteira de trabalho, atestado médico, carnê do INSS para aquele que trabalha, nesse caso, como autônomo. Se for a pessoa que trabalha de carteira assinada, vai pegar a documentação com o seu patrão. Até o último dia de trabalho, todos os comprovantes você vai pegar na tua empresa aí, ok? Já para o trabalhador rural, como funciona? Para o trabalhador rural, lavrador e pescador, os documentos que provem a sua situação. A fonte da matéria de hoje é o Jornal Contábil. Se você ainda tem alguma dúvida referente a esse assunto, se você quer, no caso aí, perguntar alguma coisa pra gente, faz o seguinte, deixa aí nos comentários do vídeo, ou então você participa com a gente na próxima live, sexta-feira, 19 horas. A gente tá aqui no canal, todos os dias a gente traz matéria para vocês. Quando tem futebol, quarta e quinta, 7 horas da noite, a gente não traz a nossa live, ok? A gente chega junto e traz para vocês os conteúdos sempre que possível, da melhor maneira possível no canal. Um abraço para todo mundo ligado aqui com a gente, fique com Deus e até o próximo conteúdo. Comenta no vídeo, compartilha e fica ligado!